iniciada. Sejam bem-vindos todos para a nossa aula de número 20, e que corresponde à primeira aula do módulo 2. O módulo 2, conforme vou compartilhar aqui o planejamento com vocês, conforme está previsto no planejamento, a gente tem ao todo 37 encontros. Então, já tivemos 19 do módulo 1 e agora vem mais 18 do módulo 2. Então, hoje é a primeira aula do módulo 2. E por esse motivo, eu peço desculpa a vocês pelo meu atraso, porque adivinhe que horário eu achei que era a nossa aula hoje. Adivinhe. Os 2 últimos. Fiquei na cabeça que era 3 horas. E tava... 14, vice. Alguém tá com o som ligado. Aí eu tava nos meus afazeres, né? E quando fui ler rapidinho o celular, fui que me dar conta que eu tava atrasado. Então eu peço desculpa, tá, pessoal? Ok? Tranquilo, professor. Que mais? Pronto, tá aqui a nossa programação. Hoje é o dia 6 de agosto. Conforme vocês veem pela cor do meu planejamento, né? A cor mudou do amarelo para o verde, verde bem clarinho. E a gente hoje vai falar o conceito de módulo, vai falar propriedades de módulo e vai falar de identidades. Essas 3 coisas aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum registro, tem mais alguma dúvida antes de começar a nossa aula, pessoal? Ninguém? Tá, então vamos começar a nossa aula. Pronto, estamos aqui diante do nosso quadro. Então, hoje é a aula número 20, onde vamos falar do conceito de módulo. Conceito de módulo, propriedades e definição. Antes de eu começar a aula, quem foi que assistiu o vídeo que eu pedi para vocês assistirem, ou seja, o vídeo 28 da playlist do primeiro ano? Eu assisti, professor. Eu assisti, professor. Ah, que bom. Quero ouvir mais gente. Quem mais? Quem mais assistiu? Eu também assisti. Eu também, professor. Pronto. Vocês vão ver como o andamento da aula melhora e a participação aumenta quando vocês já vão assistir uma aula que tem alguma noção. E aí tem o que falar, tem o que discutir, tem o que perguntar. Então vamos lá. Primeira pergunta básica, pessoal. O que é módulo de um número? É a distância desse número até a origem. Isso, valeu. Da reta real. Você tem aqui a reta real. Então, você, por exemplo, quer saber qual é o símbolo usado para módulo? 2 barras paralelas. E verticais, né? 2 barras paralelas e verticais. Exatamente. E você bota o número aqui dentro, não é isso? Pronto. Então, se eu quero saber quanto é o módulo do número 7, o que significa isso, então? Que é a distância do número E a distância do 7 até, é sempre em relação ao 0 a princípio, a distância do 7 até o 0 vale 7. Então, o módulo de 7 vale quanto, pessoal? 7. Então, aqui é uma distância, né? Sempre é uma distância, e aqui é o número que eu quero calcular. Só que vocês sabem que na reta real, nós temos a parte positiva e temos a parte negativa da reta real. Então, se eu perguntar para vocês agora, quanto é o módulo de menos 8? O que é que eu quero saber, então? É 8.
Eu quero saber qual é a distância do menos 8 até o zero. E vale quanto essa distância? Oi. 8. Então, como consequência de ser uma distância, alguém já mediu alguma distância usando números negativos? Sim ou não? Alguém aí é tão baixo que quando foi falar a sua altura, falou assim, eu tenho menos 1,50 m. Alguém já fez assim? Não. Não, né? Nem eu, que sou tão baixinho, eu falo assim, eu tenho 1,63 m. Então, a minha distância até o chão, da parte mais alta da minha cabeça até o chão, é de 1,63 m. Distância, então, são números positivos. Então, módulo é uma distância. E como qualquer distância, eu só posso atribuir números o quê? Positivos. E só existe módulo de números naturais ou existe módulos de qualquer número real? De qualquer número. Por exemplo, qual é o módulo da raiz de 5? Raiz de 5. Exatamente, raiz de 5 está mais ou menos por aqui. Então, a distância do raiz de 5 até o zero é raiz de 5. Perfeito. Opa. Quanto é o módulo de menos 2/3? 2/3. 2/3, ou seja, se você pegar o número menos 2/3, que está aqui à esquerda, né? Próximo do zero, menos 2/3. A distância desse número até o zero é 2/3. Então, não interessa se o número é fracionário, racional, não interessa se o número é irracional, não interessa se o número é negativo, qualquer número. Então, quando eu falar módulo, é módulo de um número, atenção, módulo de um número real. Porque qualquer número real eu posso pedir para calcular o módulo. Agora, vamos ver se vocês entenderam. Vou fazer mais perguntas agora. Quanto vale o módulo de 7 menos 5? 7 menos 5. Menos 5. Exatamente. Como é que eu posso representar isso em termos de distância? Alguém podia me dar um significado para isso? Tipo, ele queria correr 7 quilômetros e percorreu 5. A distância entre os números 5 e 7 vale quanto essa distância? 2. Vale 2. Então, toda vez que eu dou dois números na reta real, como é que eu acho a distância entre eles? Hein, galera? Subtraindo Subtraindo os dois. Exatamente. Então, em termos aqui, e quanto é módulo de 6 menos 8? 8 menos 6. Oi? 8 menos menos 6. Exatamente. Por que eu tenho que trocar a ordem aqui agora? Porque nenhuma distância pode ser negativa. Nenhuma distância pode ser negativa. Exatamente. Nenhum módulo e automaticamente nenhuma distância pode ser negativa. E qual o significado aqui na reta real? Alguém podia me dizer? Qual é o significado? É a distância de quem? É a distância entre o 6 e o 8. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na verdade, quando eu tenho distância entre dois números, tanto faz a ordem que eu coloco eles. Concordam comigo ou não? Sim. Que vai dar a mesma coisa. Tá? 8 menos 6 e 6 menos 8, aqui vai dar módulo de 2. Aqui vai dar módulo de menos 2. E ambos valem quanto? 2. Ambos valem 2. Exatamente. Quanto vale
o módulo de raiz de 5 menos 2. Raiz de 5 menos 2. Exatamente. Por quê? Porque raiz de 5 é maior que 2. Perfeito, exatamente. Então, essa distância aqui é essa subtração aqui. E quanto vale o módulo de raiz de 5 menos 3? 3 menos raiz de 5. Aqui, se eu mantiver a ordem, vai dar negativo, já que a gente sabe que o número raiz de 5, ele é 2,2 alguma coisa. Então, ele pode ser aproximado por 2,2, que é maior que 2, mas é menor que 3. Então, na hora que eu faço raiz de 5 menos 3, esse número daria negativo. Se eu mantiver essa ordem, então isso aqui estaria errado, hein? Isso aqui estaria errado. O que eu tenho que fazer, então? 3 menos raiz de 5. Então, daqui vem uma ideia muito clara, que é a seguinte. Se o número que está dentro do módulo é positivo, eu mantenho ele na ordem que as operações tiverem. Mas, se o número que está dentro do módulo for negativo, o que é que eu faço? Eu troco a ordem. Vocês sabem que na subtração, quando eu faço, por exemplo, 9 menos 6, o primeiro número da subtração chama minuendo. O segundo número da subtração chama subtraindo. Se você troca a ordem do minuendo e do subtraindo, o resultado muda, pessoal? Muda. Sim ou não? Sim. Sim. Ele passa a gerar o número simétrico. Então, eu tenho que trocar sim, toda vez que o que tiver dentro do módulo for o quê? Negativo. For negativo. Negativo. Então, usando essa ideia que a gente acaba de falar agora, vamos então definir módulo. Agora eu posso falar o conceito. Qual é a definição algébrica de módulo? Como é que módulo se define? Módulo de um número x é igual, tem duas possibilidades. Quais? Será o próprio número se ele for positivo. Será o próprio número, exatamente. Será o próprio número, ele mesmo, o próprio. Ou qual é a outra opção? Simétrico se ele for negativo. Exatamente. A outra opção é o simétrico. Aí vem a pergunta crucial. Quando é que vai ser ele próprio? Se o número for positivo. X for maior que 0. Se x for positivo, ou seja, for positivo, exatamente. Número positivo. E quando é que vai ser o simétrico? X menor que 0. Ali x ou igual a 0, viu, professor? Maior ou igual a 0. Aí vem na verdade, eu poderia, se eu não botar o igual, aí o número 0, eu não sei dizer o que vai ser feito, né, com ele. É verdade, isso. Mas aí o número 0, quanto é que vale o módulo de 0? Nada. O módulo de 0 é 0. Qual é a distância do 0 até o 0? 0, não tem distância nenhuma. Né? Se eu pego dois números iguais, qual é a distância de dois números iguais? Não tem. É 0. Então, eu tenho que botar o 0 ou aqui ou aqui. Na verdade, eu podia botar em qualquer um deles. Mas, por convenção, a gente costuma botar aqui nesse primeiro, tá? Porque se eu pego o próprio número 0, funciona. E se eu pego o simétrico do número 0, também funciona. Concordam? O simétrico de 0, quanto é que é? 0, professor. 0, porque 0 é o único número que não tem sinal. Então, falar simétrico de 0, é o único número que você faz o simétrico e não muda. Eu estou certo ou estou errado?
Certo. único número, né? Então, esse igualzinho aqui, muito bem comentado aqui pelo colega, né? Ele tem que estar em um deles, né? Exatamente em um deles. Legal. E nessa aula de hoje eu estou vendo que eu dei, né, mais atenção a isso aqui do que dei na aula de ADM ontem. A aula de ADM ontem eu falei sobre isso, eu acabei não dando a atenção devida a essa igualdade. Mas beleza. Alguém sabe o que é uma identidade? O que é uma identidade? Alguém sabe? Uma identidade é uma equação que possui infinitas soluções. Por exemplo, x mais 2x é igual a 3x. Todo mundo concorda que isso é uma equação? Sim ou não? Sim. Sim, né? Por quê? Porque tem igualdade e tem incógnita. Se tem igualdade e tem incógnita, é uma equação. Agora, quantas são as soluções dessa equação? Qualquer X serve. Qualquer x serve. Exatamente. O conjunto de solução dessa equação é formado por todos os reais. Qualquer número somado com o dobro dele vai dar o triplo dele. Lógico. E não interessa quem é ele. Então, isso é o quê, pessoal? Uma identidade. Nós vamos agora discutir identidades envolvendo módulo. Está aqui eu pergunto, essa equação é uma identidade, sim ou não, pessoal? Qualquer número que eu botar aqui vai funcionar ou nenhum número vai funcionar? Ou só um? Qualquer 5 número. vai funcionar, pessoal? Vai. 5 vai. Por quê? Porque módulo de 8 é igual a 8. 1 vai funcionar, pessoal? Vai ou não? Vai. Vai. Vai Sim. também. Por quê? Porque módulo de 4 é igual a 4. Se eu botar agora o x igual a menos 1, menos 1 vai funcionar, pessoal? Vai. Por quê? Porque dá 2. 2. Já dei quantas soluções até agora? Já dei 3, não foi? Tem mais? Sim. Sim, tem mais. Professor, é 2 positivo, não? Obrigado, valeu pela correção. Valeu. Pronto. Opa. Pronto. Agora, se eu botar o x igual a menos 4, vai funcionar? É um número negativo, no caso teria que trocar. É verdade que módulo de menos 1 é igual a menos 1? Não. 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 Quer dizer que essa equação realmente tem infinitas soluções, mas não quer dizer que são todos os reais. Então, alguém poderia dizer para mim qual é a solução dessa equação? Para que números vai funcionar? Quem é o conjunto de solução dessa equação? Maiores ou iguais que 3? Exatamente. Qualquer número x, né, pertencente aos reais, tal que x seja o quê? Maior ou igual a quanto? 3. 3 não. 3 não. Olha o menos 1 funcionando. Menos 2, né? Menos 3. Menos 3, exatamente.
Ou seja, essa identidade, vou apagar tudo isso aqui, e dizer que essa solução aqui, ela serve para essa equação aqui. Agora, eu pergunto a vocês. E essa outra equação agora? Quando é que o módulo de x mais 3 vai ser igual a menos x menos 3? Alguém consegue dar um valor? X menor que menos 3? É exatamente isso. Se eu botasse, por exemplo, menos 4 agora, aquele menos 4 que não serviu nessa, o menos 4 agora vai servir nessa. Estou certo ou estou errado? Vamos ver. Quanto é menos 4 mais 3? Menos 1. Menos 1. Quanto é menos 4? Dá 4, né? E 4 menos 3 dá quanto? E é verdade que o módulo de menos 1 é igual a 1, pessoal? É verdade. Então, para os números menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, todos eles vão funcionar. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação agora são todos os reais, tais que sejam o quê? Menores que menos 3. Menores que menos 3. Na verdade, eu poderia incluir o igual aqui também, né? Porque o menos 3 também serve para ela, né? Verdade. Tá? Então, o que é que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar com essa identidade é o seguinte. Toda vez que eu der um módulo, a partir de agora, vocês podem quebrar esse módulo em duas sentenças, como já foi dito na definição. Quais são as duas sentenças? Ele mesmo, se ele for o quê? Positivo. E qual a outra opção? Menos x simétrico de x mais 3, trocando o sinal de x e de 3, fica menos x menos 3. Se o quê? Se o mesmo x mais 3, que esse é um número, né? O número é x mais 3. Se o número, aqui é se o número for maior que 0. E aqui se o número for o quê? Menor que 0. Exatamente. Menor que 0. Melhorando essa sentença, como é que ficaria? Melhorando ela. Então, vai ser ou x mais 3 ou menos x menos 3. Se, resolvendo essa equação, como é que fica? X maior ou igual que menos 3. Exatamente. Eu isolo x, ele passa mais 3, ele passa para lá, fica 0 menos 3, e 0 menos 3 dá menos 3. Resolvendo agora a segunda equação. Se x mais 3 é menor que 0, é porque x é o quê? Menor que menos 3. Então, dada um módulo, uma expressão algébrica dentro de um módulo, vocês sempre vão poder transformar isso em duas sentenças. Mas ela tem uma validade. Só posso usar essa sentença nessa região e só posso usar essa sentença nessa outra região. Foi exatamente o que a gente discutiu na nossa equação ao lado. Então, próximo exemplo. Módulo de x menos 5. Alguém poderia me dizer o que é que vai dar? Primeira opção. Ele mesmo. X menos 5. Se o quê? X menos 5 maior ou igual que 0. Exatamente. Ou seja, se esse número x menos 5 for positivo. E a outra opção? Menos x... Não. É menos x mais 5. Mais 5. Se x mais 5 for menor que 0. Não. Se x for menor que 0, né? Não. Você repete o mesmo número que está dentro do módulo. Quem é o número em questão?
Menos O 5. x menos 5. X Ele menos tem que 5. ser negativo, exatamente. Então é o Menor que mesmo zero. número. Aqui troca, mas aqui não, porque aqui é o número que tem que ser positivo e aqui o número tem que ser negativo. Melhorando essa sentença, como é que vai ficar? X menos 5 se... O quê? Melhorando, resolvendo essa aí na equação. X for maior ou igual a X 5. maior ou igual que 5. 5 e... que mais? Menos x mais 5 se... X for menor que X 5. menor que 5. Ou seja, é ou não é verdade? Diga aí um número menor que é 5, pessoal. Diga aí um número menor que é 5. 4. Se eu botar 4 aqui, vai ou não vai dar positivo? Vai. No resultado aqui? Vai. Vai dar positivo. E se eu pegar um número agora maior que igual que 5, por exemplo, 6, é ou não é verdade que se eu botar 6 aqui vai dar positivo? Então eu ajeito a sentença algébrica de tal forma que ela sempre dê número positivo, se essas condições forem obedecidas. Então, todo módulo, atenção, se transforma em duas sentenças. Vamos para mais um exemplo. Quem é o módulo de 2x mais 8? Ele mesmo. Ele mesmo. Se 2x mais 8 for maior ou igual a 0. exatamente for positivo. Perfeito. E a outra opção? Menos 2x menos 8. Ou seja, o simétrico, não é isso? Vai ser o Isso. simétrico se 2x mais 8 for menor que 0. o negativo, né? Resolvendo essas duas inequações, eu posso concluir que o módulo 2x mais 8 vai ser ele mesmo se o quê? X maior ou igual a menos 4. Como é que você resolve a equação, professor? Do mesmo jeito que a equação, né? Passa para o outro lado, ó, vai ficar 0 menos 8. 0 menos 8 a gente sabe que dá menos 8. E o 2 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Ou seja, x maior ou igual que menos 4. Ou seja, eu garanto, opa, foi mal, x maior ou igual que menos 4. Eu garanto que para qualquer número maior ou igual que menos 4, essa lei vai funcionar. Vamos testar só para ver? Alguém poderia dizer um número que seja maior ou igual que o menos 4? Menos 4 está aqui na reta real, quem seria? Menos 3. Menos 3, beleza. Se eu botar menos 3 aqui, vai ou não vai dar resultado positivo? Até Vai. 2 vezes menos 3. Menos 6. Até 2 vezes menos 3, pessoal. Menos 6. Menos Menos 6. seis. Menos 6 mais 8. 2. Deu ou não deu positivo? Deu, né? Agora, se eu desobedecer essa condição, o que é que vai acontecer? Diga um número que não seja maior ou igual que menos 4. Menos 5. Menos 5. Menos 5 está à esquerda do menos 4. Se eu botar o menos 5 agora aqui, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai dar menos 2. Vai dar resultado negativo. Por quê? Porque 2 vezes menos 5 dá quanto? Menos Dá 10. menos 10. Menos 10. E menos 10 mais 8 dá menos 2. Dá resultado negativo, que é um absurdo, já que módulo de um número só pode dar resultado positivo. Então, vejam como essa condição ela é importante na hora de você interpretar um módulo. Então, a primeira condição foi essa, não é isso? E qual vai ser a segunda agora? O módulo de um número vai ser igual a quem? Qual é a outra opção agora? Menos 2x. Simétrico, se x agora foi o quê? X menor que menos 4.
É sempre claro que esses dois intervalos aqui, eles têm que se complementar, não é isso? Professor, Oi. nessa equação aí que o senhor fez, Isso menos não 2. é equação. Isso que eu fiz aqui não é equação, porque não tem primeiro membro e segundo membro. Você está falando da inequação. Equação, Ah, inequação. Beleza, continue. Na segunda, o menos 4 também não ia servir, não? Serviria, foi aquilo que eu comentei com um colega que mandou, que sugeriu colocar o igual em cima. Na verdade, eu poderia botar embaixo também. Entendeu? Mas como não precisa ser redundante, não precisa aparecer duas vezes, aí a gente bota só em um deles. Entendeu? Então a gente bota a igualdade, em geral, só no de cima. Mas se botasse no de baixo, também estaria certo. Não estaria errado. É porque o menos 4 já apareceu no, né? Agora eu entendi. Isso. Agora, pessoal, então, o que eu falei a você, ó. X maior ou igual que menos 4 é a região à direita do menos 4. Com bolinha fechada. X menor que menos 4 é a região à esquerda do menos 4. Esses dois intervalos sempre juntos vão dar sempre quem? Os reais, né? Ou seja, na hora que você acha o número que separa o uso dele mesmo ou do simétrico, lembre que, então, uma sentença vai pegar um lado do intervalo a partir desse número, da reta real, e o outro vai pegar o outro lado. Será que eu fui claro ou não? Deu para entender, pessoal? Deu. Beleza. Então, mais um agora. Módulo de menos 3x menos 6. Isso é igual a quê, pessoal? Note que isso aí não é uma equação ainda, hein? Porque eu estou dando só um lado da equação. Então, isso não é equação. Né? Eu estou querendo justamente ver qual seria a identidade se eu quisesse saber a equação. Mas não é ainda. Vamos lá. Quem vai ser o módulo de menos x menos 3? Menos 6? Primeira opção. Ele mesmo. Ele mesmo, ou seja, você não muda nada o que está aqui, nada, você mantém. Se o quê? Se ele for maior ou igual a 0. Exatamente. E o ele é exatamente ele, não mude nada. Maior ou igual que 0. Agora eu vou ter que resolver uma inequação. Como é que ficaria essa inequação? Vamos lá? Só ela daqui, só olhando para ela. Vai fazer assim como? Ficaria o 6 para o outro lado, menos 6. Ficaria... Exatamente. E ficaria 0 mais 6. Vou fazer bem devagar. Opa, peraí, foi mal aqui. Esse 36. Não sei de onde veio. Pronto. Agora sim. Maior ou igual que 6. O que é que eu faço agora, pessoal? Atenção, hein? Tá no X, passa menos 6. E mudar o lado do maior e menor. Porque o número que vai dividir é negativo. Eu peço bastante atenção aqui, que muita gente erra aqui agora. Porque se fosse, atenção, se fosse uma equação, todo mundo diferencia equação de inequação, sim ou não? Qual é a diferença das duas? O que é que a equação tem? Tem a igualdade. Tem a igualdade. O que é que a inequação tem? Tem o maior que. Tem a desigualdade. Bem simples, usando português. Enquanto um tem a igualdade, o outro tem um sinal de desigualdade. Tá? Na equação, eu poderia pegar... Quem é que está multiplicando x aqui, pessoal? Menos 3. Então, eu poderia passar o menos 3, que está multiplicando x, como? Dividindo. E quanto é que dá 6 dividido por menos 3? Menos 2. A equação, eu poderia fazer isso. Se você quiser fazer isso aqui, vai dar confusão, não vai? Alguém percebe por que não? Porque não pode ser negativo?
eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, ó. É ou não é verdade que 2 é menor que 3? Sim ou não, pessoal? Sim. Por que 2 é menor que 3, olhando para a reta real? Porque o 3 tá... Porque o 2 está onde? À esquerda do 3. Exatamente. Sempre que está à esquerda é menor. Sempre. Essa é a convenção da reta real. Quem tiver à direita é maior. Se eu multiplicar essa equação por menos 1, não é essa equação não, desculpa. Essa desigualdade, se eu multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1 os dois lados. O lado esquerdo e o lado direito. Da desigualdade. Quanto é que dá 2 vezes menos 1? Menos 2. Quanto é que dá 3 vezes menos 1? Menos 3. Menos 3. E é verdade que 2 é menor que menos 3, pessoal? Não. Não. Ou seja, ao multiplicar por menos 1, olha o que aconteceu. O 2 que era menor ficou maior. Ou seja, eu não posso manter o sinal de menor. O que é que eu tenho que fazer para ficar certo matematicamente? Eu tenho que trocar o sinal. Isso vai acontecer quando, pessoal? Quando eu multiplicar por um número o quê? Negativo. Todo número negativo, na hora que eu multiplico, ele muda de lado. Se o cara está no lado positivo, vai para o negativo. Se o cara está no lado negativo, vai para o positivo. E essa mudança de lado faz com que quem é menor fique maior. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? A trocar, inverter, né? Vamos ser mais claros. A inverter o sinal da desigualdade. Porque com os números acontece isso. Se com os números acontece isso, é óbvio que com as equações vai acontecer isso. Explicado isso agora, que eu acabo de falar, deixa eu gerar aqui um espaçozinho. Pronto. Como é que eu termino agora essa inequação? O que é que eu tenho que fazer com ela agora? Passar o 3 dividindo para o 6 e inverter o sinal. Se você fizer isso, tá certo, tá? Mas o que a maioria dos professores acaba fazendo ou sugerindo é que multiplica essa equação por quanto? Por menos 1. Menos 1. Aí vira quanto aqui? Menos 3x, vira o quê? Menos 3x. 3x. Fica 3x. O 6 vira quanto? Menos 6. Menos 6. E o maior ou igual vira o quê? Menor ou igual. Menor ou igual. Ou seja, x é menor ou igual. Isolando agora o x, como é que fica? Menos 6. Dividido por 3, não é isso? Qual é a conclusão que eu chego? Que x tem que ser o quê? Menor ou igual ou que igual menos que menos 2. Outro jeito de entender isso aqui é o seguinte, ó, que também funcionaria. Troque de lado os dois números. Se o 6 está do lado direito e vier para o primeiro membro, ele vai virar quanto aqui do lado do primeiro membro? Menos 6. Menos 6. E o menos 3x, se está no primeiro membro e vai para o segundo, ele vai passar como? 3x. 3x. E veja que fica 3x. Como é que eu leio daqui para cá? 3x é o que em relação ao menos 6? Menos. Porque a leitura normal seria dizer que menos 6 é maior ou igual que 3x. Se eu ler normal da esquerda para a direita. Mas se eu ler da direita para a esquerda, como é que eu leio? 3x menor que menos 6. Não é exatamente o que a gente escreveu aqui, não, pessoal? Só que invertido. Então, isso aqui também estaria certo. Seria uma segunda opção.
estaria certo. Uma terceira opção é o que Ítalo falou. O que é que você propôs? Acho que foi Ítalo, não sei. Foi o que, Ítalo? Multiplicar por menos 1 e trocar logo a desigualdade, não foi isso? Não foi isso que Ítalo sugeriu? Que, na verdade, nada mais é, né? Ítalo, quando a gente estava aqui, ele sugeriu... Quando estava aqui, né, ele sugeriu mandar trocar o sinal, né, e trocar o sinal de todos. Que, na verdade, é a mesma coisa. O que é que vai estar errado se você fizer, pessoal? E que aí é o cuidado que tem que ter aqui. Se eu quiser, nessa inequação, fazer exatamente o que eu fazia na equação, eu vou errar. Por quê? Eu não posso passar... quando o número é negativo, eu não posso passar ele para o outro lado dividido. Porque vai gerar erro. Isso só para números negativos. Professor, Oi. eu só devo multiplicar por menos 1 quando na desigualdade tiver algum número negativo? No X. Do lado do X. Certo. Entendeu? Se eu Sim. tivesse... Se, por exemplo, essa inequação aqui fosse... Em vez dessa aqui, fosse, por exemplo, 4x menos 8 maior ou igual que 0. Veja que aqui você não precisa multiplicar por menos 1. Precisa? Não. Não, né? Espera aí que eu falha aqui. Beleza. Então, aqui não precisa, tá? Então, feito esse comentário de que a gente não pode... A inequação se resolve igual à equação, exceto por essa questão do sinal. E aí tem que ter atenção que quando você multiplicar por menos 1, deixa eu apagar isso aqui. Quando você multiplicar por menos 1, você vai ter que trocar o sinal da desigualdade. Ou seja, qual foi a nossa resposta aqui? Dessa inequação? Quando eu resolvi menos 3x menos 6 tem que ser positivo. Cheguei que x tem que ser o quê? Menor ou igual que quanto? Não foi essa a solução, pessoal? Sim ou não? Vou fazer de novo aqui. Olha, lá vou eu com 36 de novo. Eu gosto do 36. Pronto. Aí, multiplica por menos 1. Ó, multiplica por menos 1. Aí vai ficar 3x menor ou igual que menos 6. X menor ou igual que menos 2. Não foi isso, pessoal? Sim ou não? Vamos testar. Alguém poderia exibir para mim um número menor ou igual que menos 2? Menos 3. Menos 3. E é verdade, se eu botar o menos 3 aqui, vai dar resultado positivo? Sim. Por quê? Menos 3 vezes menos 3. 9. E 9 menos 6. 3. Deu positivo. E módulo deu um número positivo, que é o que eu quero. Então, provando que a gente resolveu corretamente a inequação. Tá legal, pessoal? Esse teste aqui foi só para mostrar que nós resolvemos a inequação corretamente. Ou seja, x tem que ser menor ou igual que menos 2. Pronto. Essa é a primeira opção. E qual é a segunda opção do módulo, pessoal? Três x mais 6. O simétrico. Então, olha que o simétrico de dois caras negativos fica dois caras positivos. Se o quê? Qual é o complementar da região dos números menores que menos 2? Quem é que completa os reais, pessoal? Os maiores que 2. Então, eu já posso botar aqui direto, ó, isso aqui. Então, por exemplo, para números maiores que menos 2, como o número menos 1, por exemplo, eu vou usar a de cima ou a de baixo? Para o menos 1. A de baixo.
Por quê? Menos 1 é maior que menos 2. Certo? E mas por quê? Qual a justificativa? Se eu botar o menos 1 aqui, o resultado vai dar o quê? Positivo. E se eu botar o menos 1 aqui, o resultado vai dar o quê? Negativo. O que não Negativo. pode. Exatamente. E a nossa definição diz que módulo de um número é um resultado o que mesmo? Positivo. Então, não podemos assassinar a definição de módulo. Então, pessoal, olha, então acabamos tendo aula agora de inequação, hein? Né? Para entender isso aqui. Para terminar a aula, eu vou falar rapidinho das propriedades. Quem viu o vídeo, eu botei algumas propriedades. Alguém lembra de alguma, não? Primeira. Tinha uma que era módulo de x é igual a módulo de menos x. Exatamente. Essa é a primeira aqui. Alguém podia me explicar essa propriedade? Como é que eu falaria ela usando português? Usando português. O módulo de 1, o quê? O módulo de um número é igual ao seu simétrico. É igual ao módulo do seu simétrico. Exatamente isso. Ou seja, a distância de um número até o zero, a distância é a mesma da distância do simétrico desse número até o zero. É ou não é verdade? Então, isso aqui sempre vai funcionar. Então, vocês estão lembrados desse exemplo que eu dei aqui, ó? Eu dei isso aqui, não foi? Então, pessoal, usando essa ideia que eu acabei de ensinar agora, isso aí é igual a quem, então? 3x mais 6. Mais 6. Ou seja, o simétrico desse cara não é esse aqui, não? É ou não é? É. Então, esse resultado aqui todo é igual tanto a esse módulo quanto a esse. Porque o módulo de um número é igual ao seu simétrico, sempre. Uma propriedade, vamos ver aqui, se estava lá no vídeo. É verdade que o módulo de A mais B é igual ao módulo de A mais o módulo de B, pessoal? Verdade ou falso? Como é que eu leria usando o português? Antes de dizer se é verdadeiro ou falso, como é que eu leria isso aqui usando o português? O módulo da soma de dois números é igual à soma dos módulos. Exatamente. É verdade que o módulo da soma de dois números é igual à soma dos módulos, sim ou não? Quem vai opinar? Não. Por que não é verdade, Letícia? Quando os dois números eles têm sinais iguais, vai dar certo, mas com sinais diferentes, não. Exatamente, Letícia. O que Letícia acaba de dizer é que se eu pegar, por exemplo, 5 e 3, vai dar certo, Letícia? Sim ou não? Vai. Vai. Porque 5 mais 3 vai dar igual a 8. Vai dar certo. Para menos 5 e menos 3, vai dar certo? Vai. Vai também. E para menos 5 e 3, vai dar certo? Não. Não. Então, o que a Letícia falou agora foi muito preciso, hein? De fato, se eu botar aqui, ó, 5 mais 3, é ou não é igual a módulo de 5 mais módulo de 3? Quanto é 5 mais 3, pessoal? 8. Quanto é o módulo de 5? Ou 5. 5. Quanto é o módulo de 3? 3. Quanto é 5 mais 3 aqui no lado direito da igualdade? 8. É verdade que o módulo de 8 é igual a 8? Funcionou. Vamos agora tentar com o número menos 5 e o número menos 3.
Então, é verdade que menos 5 somado com menos 3 em módulo, o módulo disso aqui é igual, isso daqui tem um pouquinho mais espaço, é igual ao módulo de menos 5 mais o módulo de menos 3. É verdade ou é falso, pessoal? Vamos ver. Fazer as contas. Quanto é que dá menos 5 somado com menos 3? Menos 2. Oi? 8. Menos 8. Ah, melhorou! Nós já tivemos no Alicerce uma aula de regra de sinais. Atenção! Aqui é como se fosse dívida e dívida, né? Uma dívida contra a dívida aumenta. Quanto é que dá o módulo de menos 5, pessoal? 5. 5. 5. Quanto é que dá o módulo de menos 3? 3. 3. Do lado direito dessa igualdade, quanto é que vale 5 mais 3? 8. É verdade que módulo de menos 8 é igual a 8? Sim. 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 Agora, para A igual a menos 5 e B igual a 3, conforme Letícia já sugeriu, isso aqui vai falhar. Por quê? Vamos ver? Módulo de menos 5, mas estou usando a propriedade, a suposta propriedade. Vamos lá. Quanto dá menos 5 mais 3? Menos 2. Menos Agora sim, menos 2. Quanto é que dá o módulo de 5? De menos 5. 5. 5. Quanto é que dá o módulo de 3? 3. 3. Quanto dá 5 mais 3 no lado direito? 8. E é verdade que o módulo de menos 2 é igual a 8? Não. Não. Então, essa propriedade 2 não está no vídeo. Está essa propriedade, Letícia? Ensinei essa propriedade? Não, né? Essa propriedade está errada. A propriedade não existe. Por quê? Ela funciona para alguns números, mas não funciona para outros. Agora, é interessante ver que funciona, né, Letícia? Se você pegar A e B com sinais, o quê? iguais. Agora, se eu trocar a adição, atenção, por outra operação, vai dar certo. Qual é? É multiplicação. Aqui, sim, é sempre verdade. Alguém podia dizer por quê, ó? Alguém podia explicar por que sempre vai funcionar, sempre vai dar certo essa propriedade? O módulo do produto de dois números é sempre igual ao produto dos dois módulos desses números. Por quê? Quando você faz tanto do lado esquerdo dessa propriedade quanto do lado direito, você vai fazer uma multiplicação. Estou certo ou estou errado? Certo. Agora, o que podia acontecer é um dar positivo e outro dar negativo. Só que o módulo de um número vai dar um resultado o quê? Do lado esquerdo dessa propriedade. Vai dar que sinal? Vai dar sempre positivo, não vai? Pela definição de módulo, o módulo sempre retorna um número o quê? Positivo. E do lado direito, agora? O módulo de A dá um número o quê? Positivo O também. módulo de B dá um número o quê? Positivo. E positivo vezes positivo dá o quê? Dá positivo. Então, pessoal, essa propriedade vai valer sempre. Inclusive para aquele caso que Letícia falou antes, né? Com sinais trocados, né? Por exemplo, A igual a menos 5 e B igual a 3. Vai funcionar. Por exemplo, menos 5 vezes 3 igual a módulo de 5 vezes módulo de 3. Vai ou não vai dar certo? Vamos ver. Quanto é menos 5 vezes 3? Menos 5 vezes 3, aqui do lado esquerdo. Menos 15. Quanto é módulo de menos 5? 5, né? Quanto é módulo de 3? 3. Quanto é 5 vezes 3, pessoal? 15. É ou não é verdade que o módulo de menos 15 é 15? Verdade. É verdade, isso aqui vale sempre. Se vale com a multiplicação, vale também com quem?
Divisão. Que é a sua operação inversa. Como é que eu escreveria agora? O módulo da divisão do quociente de dois números é sempre igual a quem? Ao quociente dos dois módulos. Isso aqui sempre vai funcionar. Funciona com multiplicação, funciona com divisão. Não funciona com adição. Com adição e subtração. E combinando essas duas propriedades aqui, pessoal, olha, eu posso provar agora, porque aqui, no exemplo passado, eu disse que o módulo de 3x de menos 3x menos 6 era igual ao módulo de 3x mais 6. Você já podia usar essa propriedade em 1 direto. E por quê? Porque o módulo de um número é igual ao módulo do seu simétrico. Beleza. Agora, outra maneira de ver isso aqui é o seguinte, ó. Todo mundo concorda que menos 3x menos 6 é menos 1 que multiplica 3x mais 6? Estou certo ou estou errado? Certo. Tá certo. Certo. Agora, isso aqui é um produto, não é? Isso aqui não é um produto? E o módulo de um produto vira o quê? Vira o quê? O módulo de um produto? A multiplicação. Vira uma multiplicação dos módulos de cada um deles. Quem sabe quem é cada um deles? Esse é o primeiro e esse é o segundo. E quanto é o módulo de menos 1, pessoal? E quanto é 1 vezes qualquer coisa na matemática? Ele mesmo, o 1. Por qualquer Eita. coisa, né? É. Qualquer coisa, exatamente. E aí eu provo o que eu queria provar. Ó. Que o módulo de menos 3x menos 6 é sempre igual ao módulo de 3x mais 6. Tá? Beleza. Eu acho que foi tudo, né, pessoal? Quantas propriedades eu dei no vídeo? Professor, Não tô lembrado mais. Foi? Né, sabe quanto é? O módulo da soma de dois números. Como na igualdade não vai dar frente, na desigualdade daria. Se fosse o módulo da soma de dois números é menor ou igual que a soma dos módulos. Exatamente. Você já sabia disso, Letícia? Eu vi no vídeo e também assisti o vídeo da aula de ADM. Pronto, eu comentei isso na aula da ADM, né? Eu nem ia falar aqui com vocês agora, até porque eu comecei a aula atrasado. O vídeo o senhor colocou eu não lá queria também. avançar mais, entendeu? Mas é exatamente, está certo. E o que eu comentei também na aula da ADM foi que o quê? O módulo de um número, outra propriedade. É igual sempre a quem? É isso quadrado, é isso aí. Ou seja, o que é que eu quero mostrar aqui? Isso aqui é uma potenciação. Isso aqui é uma radiciação, não é isso? Não são operações inversas? São, né? Então, uma cancela a outra. Agora, por que sempre ambas vão dar positivas? Por exemplo, é verdade que o módulo de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado raiz quadrada? É verdade ou não, pessoal? Sim. Sim. O módulo de menos 3 dá positivo. Quanto é menos 3 ao quadrado? Quanto é menos 3 ao quadrado, pessoal? 9. É menos 3 multiplicado por menos 3. E a gente sabe pela regra de sinais que menos com menos sempre dá o quê? Mais. Dá mais. Aí o resultado sempre vai dar positivo também. Então, o que interessa perceber é que, apesar de serem operações inversas, atenção, hein? Ou seja, uma desfaz o que a outra faz, só que se o número é negativo, ele não volta a ser negativo depois, não. Ele vira positivo. Que é exatamente o que o módulo faz. Então, para quem for seguir qualquer curso da área de exatas, vai ver que quando eu precisar fazer algumas operações com a função módulo, a função modular, eu vou usar isso aqui, viu? Porque existe uma regrinha para as operações. Por exemplo, o conceito de derivada. Quando eu for derivar a função módulo, na verdade, eu vou derivar essa daqui. Tá? Só esse comentário que essa propriedade que eu estou lançando agora, ela vai ser útil lá na frente, tá?
Então, vai ser útil lá na frente. Galera, é isso, tá? Eu vou encerrar a aula agora. Eu agradeço a presença de vocês. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir desculpa pelo meu atraso. Vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas realmente eu ainda estava condicionado ao horário do módulo 1. E agora nós estamos no módulo 2. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está com alguma dúvida? Está com algum questionamento? Não? Galera, então, bom final de semana para vocês. E para a próxima aula, qual é o vídeo que eu quero que vocês assistam? Olha a Angélica aí, gostei. Hein? Qual é a próxima aula, próximo vídeo que eu quero que vocês assistam? Se para essa aula foi o vídeo 28, qual é o vídeo para a próxima aula? O 29. O 29. Então, assista o vídeo 29, que a gente vai começar a trabalhar equações modulares. Professor, Então, atenção. Se você sabe o que é módulo, você vai saber resolver uma equação modular. Tá bom? Valeu, galera. Tchau, professor. Bom final de semana. professor, Diga aí, Emanuel. professor, o senhor já disponibilizou as apostilas desse módulo? Já disponibilizei, já está no Teams. Obrigado. Mande brasa aí nas apostilas, tá, Emanuel? Tá certo. Valeu, bom final de semana. Vou parar a gravação agora.